Chegou aquele momento do ano que o varejista espera. A gente está entrando em dezembro e agora é hora de falar de Natal. Vamos falar com uma especialista em varejo. Antes de mais nada, eu guardei o melhor para o final do ano. Eu trouxe uma das pessoas que mais conhece de varejo brasileiro. Eu vou deixar ela se apresentar, porque senão eu cometo alguma gafe. Mas hoje eu trago a Fernanda Cruz, executiva com uma trajetória incrível de varejo, que vai dar pra gente aqui todas as dicas de como ter o melhor Natal de todos os tempos, que a gente tem que pensar que esse Natal vai ser o melhor de todos. Fernanda, é um prazer você estar aqui comigo no podcast Varejo On. Não, que delícia, que honra, tô tão feliz. Muito obrigada pelo convite, né? Eu vou adorar conversar com você. Não, eu conheci a Fernanda no LinkedIn. A gente começou a se conhecer no LinkedIn. É verdade. E aí a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente foi esse ano, em janeiro. Isso. Você falou, eu preciso te dar um abraço. Aí você viu, foi na NRF. Foi na NRF. A gente se encontrou lá no evento da Central do Varejo, não foi? Na Central do Varejo, na Colômbia. Na Colômbia, exatamente. Foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, que a gente já vinha se falando há bastante tempo, vai se encontrar pessoalmente. Verdade. Vê, conta pra gente, assim, tua trajetória no varejo é grande, não precisa contar a idade, tá? Tá tudo bem. Mas pode contar que tá ótima. Mas assim, tua trajetória no varejo é grande. Conta pra gente, porque você é uma pessoa que fez carreira e faz carreira no varejo. Né? E acho que a primeira pauta aqui é sobre você. Né? Como é fazer carreira no varejo, como você construiu tua carreira no varejo. Não, bom, assim, primeiro eu amo varejo. Não conseguiria fazer, acho que outra coisa da minha vida, né? Eu também não, sabia? Mas foi muito engraçado, porque eu entrei no varejo para pagar minha faculdade. Então eu comecei a fazer uma faculdade de comunicação. Ok. E o varejo, né, há alguns anos atrás, era uma porta muito, assim, primeiro, gostosa, né? Ser nova. Trabalhar no shopping é uma coisa muito legal, né? Mas também era uma facilidade você entrar e você conseguir dali criar, né? Construir, você não tinha experiência, então todo mundo fala, né? O shopping é um lugar legal para começar. Qual foi a tua primeira loja? Chamava Sene. A Sene, eu lembro da marca, eu lembro do logo dela, inclusive. Isso, que era um golfinho. Era um golfinho. Isso, eu fiquei 14 anos lá. Então, assim, eu entrei lá por uma indicação de uma amiga, né, que me indicou, ela trabalhava lá, e ela me indicou, eu comecei a trabalhar, mas assim, eu me apaixonei, assim, muito rápido, porque performei, ganhei dinheiro. Eu lembro que meu primeiro salário, minha mãe foi lá pra saber se eu tinha ganhado tudo aquilo. Porque eu entrei para o Natal. Você entrou para o Natal, então a gente já começa a história aí. 1º de dezembro. A gente começa a história aí, porque esse episódio vai ser lançado no dia 2 de dezembro. Então, eu comecei dia 1º de dezembro. Então tem aniversário de varejo. Esse episódio comemora aniversário de varejo. Exatamente. Ó, você me chamou pro assunto certo. E aí, eu assim, me apaixonei, né? No primeiro mês, assim, pra mim foi encantador. Eu falava, nossa, mas vendi muito, né? Que shopping foi? Ibirapuera. Nossa, vendia muito. Shopping Ibirapuera. Nos tempos áureos, onde tinham poucos shoppings, mas shoppings muito bons. Era muito forte, assim. Era muito forte. A loja vendia demais. Vou te falar que naquela época batia assim, 1 milhão. E olha aqui, 1 milhão já é uma... Hoje 1 milhão para uma loja de varejo é difícil. Agora pensa lá atrás, assim, era muito Era muita surreal. coisa. Era surreal. Enfim, aí eu entrei como extra de Natal, né? E fiquei torcendo pra ser efetivada. Você torceu pra ser efetivada. Pra ser efetivada. Porque eu falei, eu queria tanto continuar. E meu contrato era até dia 31 de dezembro. Aí quando deu no dia 24, o gerente me chamou e falou assim, você quer continuar? Eu falei, claro que eu quero, né? E aí continuei. Aí entreguei carteira em janeiro. Cheguei lá com a minha carteira pra assinar, né? Porque eu tava num contrato temporário. E aí fui registrada. E aí em janeiro, assim, dezembro, a gente tinha uma regra lá na época que atendia o excedente, né? Porque era uma forma de prestigiar o quadro fixo da loja. Então, assim, das extras eu fui a número 1. Mas em janeiro eu fui a número 1 da loja. Fui Uau, a pessoa que você já passou as vendedoras fixas. E ali, assim, né? Até a gerente falou, nossa, como que você conseguiu? Assim, pra mim foi uma virada de chave. Quando ela falou isso... Todo mês, pra mim, era ponta de honra ser a primeira. E aí, rapidinho, eu virei a ponta da rede. Né? A marca tinha, sei lá, umas 7 lojas e tudo mais. E depois cresceu. Então, enfim, também chegou a ter 45 lojas.
Mas eu virei a ponta, virei a número 1. E aí, pra mim, eu não saía desse lugar. E aí, não é uma sorte, não é um... É assim, é uma construção, né? Então, eu peguei muito da minha faculdade de comunicação. Porque, pensa, não era uma época que tinha integração. Perfeito. Não era uma época que você tinha onboarding. Não tinha nada disso. Era pega a tabela e vai. E você vai espelhando em alguém. Então, assim, eu espelhei numa menina, né? Que eu aprendi, assim, olhando como ela atendia. E depois eu fui aprimorando, né? Mas muita coisa em relação, assim, ao sorriso. Um sorriso de fato genuíno. Eu tinha muito aquela regra de não olhar, não me desconcentrar enquanto eu tô na vez. Então, assim, as meninas já sabiam. Ela tá na vez, nem fala com ela. Como você fala que batia meta todo mês, que eu acho que isso é característica, né? O que você colocava na frente, assim? Porque bater meta todo mês é um compromisso seu, né? E aí eu tinha justamente esse compromisso. Eu tinha a minha meta e tinha a meta da loja. E a minha meta sempre era maior, né? Porque aí eu fazia todas as contas de tudo aquilo que eu queria construir, então tava ali na minha meta. Mas assim, ó, coisas que hoje as pessoas têm muito mais facilidade, que é a agenda do vendedor, né? Então lá eu tinha um caderno. Naquela época, anotava tudo sobre o atendimento que eu terminava de fazer. Então, assim, nome da filha, que ela ia numa festa, que ela ia fazer uma viagem, eu anotava tudo. Então, toda vez que eu via cliente, eu ia lá pela tá meu caderno. Clique, né? Então, hoje está um clique o que você fazia no caderno. Porque realmente a gente tem que pensar que todo o esforço que era feito antes, hoje o esforço é diferente também de um vendedor. Sim, mas importante que hoje você pega as ferramentas, como elas pegaram exatamente essa jornada e o como que você impacta uma pessoa e de fato deram isso assim, né? Realmente é um clique, né? O vendedor pega o celular e ele tem o CRM do cliente completo. Naquela época você precisava, né, anotar, mas era isso. Se a cliente entrasse novamente e você soubesse o nome dela, ia falar, nossa, ela sabe meu nome. Então assim, isso era a conexão que o cliente podia falar, não, ela é a minha vendedora. Ah, não, eu vim falar com a Fernanda. Então, obviamente, eu virei uma pessoa de alta performance porque, de fato, eu tinha uma métrica. Nunca, assim, quando eu atendi um cliente pela primeira vez, nunca mais ele vai querer ser atendido por outro. Porque o meu atendimento... Que métrica excelente, né? A gente fala de tantas métricas, mas essa métrica deveria ser: nunca você vai querer ser atendido por outra pessoa. Esse era o meu objetivo no atendimento. Então, assim, eu não colocava o meu humor, né, como uma forma de, hoje eu vou atender bem porque eu tô bem-humorada, assim. Como pra mim isso era uma decisão, a minha forma de escalar a venda era, de fato, o cliente lembrar de mim quando ele voltasse. Porque também a regra da loja é isso, né? O cliente é seu se ele lembrar do seu nome. Exatamente, se ele te procurar. Ou ele falar, eu vim falar com ela, tal. Mas não adianta eu falar, oi, tudo bem? Não adianta. Que não ia contar. Então, como isso também era muito, né? Era uma regra séria e criteriosa. Então, eu falava, não, eu tenho que fazer de uma forma que a pessoa entre na loja, olhe pra mim e fale, é com você que eu quero falar. Então, eu assim, num tempo muito pequeno, eu de fato virei a pessoa mais reconhecida da loja. Então, tinha momentos que estava eu atendendo uma cliente, a gerente atendendo uma outra cliente para mim, a subgerente atendendo outra cliente para mim, porque chegava às vezes 3 clientes importantes e falava, pelo amor de Deus, me ajuda, né? É claro que eu abordava, entendia o que estava olhando, não largava o atendimento na mão da gerente, ficava ali, mas falava, você precisa me ajudar, porque eu também não posso deixar ela sozinha, e também não posso deixar que eu tô atendendo sozinha. Então tinha momentos que tinham 2 pessoas atendendo comigo, me ajudando em outros atendimentos. Então assim, eu fazia mais de 50% da venda da loja sozinha. E quando você decidiu, porque eu acho que é uma decisão, né? A entrada no varejo muitas vezes não é uma decisão. Você vai, no teu caso, por uma grana extra pro final do ano. Eu fui num programa de trainees, mas não era uma decisão trabalhar no varejo, né? Quando para você virou uma decisão fazer carreira no varejo? Muito rápido, assim, desse processo que eu tô te falando, né? Porque como eu fui criando essa metodologia, que era a minha metodologia, eu tive muito resultado financeiro. Então, na faculdade, eu tinha muito convite para estágio na Globo, na Bandeirantes. A maioria dos nossos professores lá eram tudo profissionais da Bandeirantes e da Globo. Então, tinha muito de eles irem fazer aqueles, né? Irem dentro da sala e conversar e tentar trazer para assumir um estágio. Então, eu tinha muita oportunidade de ir. Toda vez eu falava, não, mas eu vou ganhar tão menos. Não vou ficar aqui, porque além de eu gostar, eu ganho muito mais. Então, assim, eu tive muitas oportunidades de sair e de ir para minha área, né?
E todas as vezes que eu decidi, eu falei, não, mas é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar, eu tô gostando de comunicação, mas, nossa, eu tô amando estar no varejo, né? E aí eu me formei em comunicação, acabei fazendo uma especialização em relações públicas, né? E aí eu trouxe muito isso para dentro da CN na época, porque como relações públicas, você tem muito aquela coisa do ombudsman, você tem que olhar para tudo que é complexo para a comunidade, para a sociedade, para o cliente e trazer caminhos de solução. Então eu comecei a pensar nisso e provocar. Então eu montei um manual de treinamento, né? Então chegou um momento que para entrar na CN precisava fazer o treinamento na loja de Ibirapuera. E nesse Você momento, virou a treinadora. aí eu já virei gerente, né? Virei VR, depois virei sub, fui ser gerente da pior loja. Um ano depois eu voltei para ser a gerente da melhor loja, por conta da performance mesmo. Quando eu fui pro Paulista ser gerente, foi a pior loja da CN na época, eu comecei a abrir a loja todos os domingos. Em uma época que o shopping não abria. Não abria de domingo. Não abria. Eu juntava o caixa do domingo com o do sábado. Pra dar o sábado. Porque aí, o Paulista naquela época ainda, ele era aquele shopping de um lugar que não tinha muita a dinâmica da família ir pro shopping paulista. A família ia pro Morumbi, ia pro Center Norte, ia pro Ibirapuera. Então o Paulista era muito aquela conveniência da Paulista. Então ele realmente não performava de sábado também. Então quando eu juntava o meu caixa do domingo com o do sábado, eu já ia pro sexto da rede. Porque domingo tinha uma feira de artesanato no shopping. Eu lembro disso. E a feira enchia o shopping, porque eu acho que era a única coisa que eu tinha que fazer de domingo, era um shopping que tinha alguma coisa. E a gente abria a loja, e a nossa loja era do lado do McDonald's. Então assim, você não tem noção quanto eu vendia de domingo. Eu vendia muito. Aí eu juntava com o meu caixa de sábado e chegava lá, fazia bonito. Chegava lá, sexto da rede. Um ano depois eles me voltaram para o Ibirapuera, porque eu era subgerente do Ibirapuera e eu era a ponta da rede. Como subgerente eu vendia. Então eu era número 1 e era sub da melhor loja. Então um ano depois eles falaram, não, você tem que voltar para lá. O Ibirapuera não é mais o mesmo. Aí eu voltei. O Ibirapuera continuou voando, né? Então aí eu treinava todo mundo, né? Treinava todas as gerentes, treinava qualquer pessoa que fosse entrar pro varejo, tinha que passar por lá. Então assim, aí eu peguei esse gosto aqui, acho que não era só de performar, mas era de pensar nessa engenharia que ela avançava o front office da loja, né? Você vive olhando pro back office, como faz para uma loja performar bem. Então, a própria Thaís, que era a CEO, né, da empresa, ela falava assim, o que você faz? O que você faz que você vende tanto? Falei, então, mas acho que não é só assim, o amor e gostar de vender. Eu acho que tem toda uma série de detalhes que você cuida da loja que te ajuda a performar. Então, eu sempre fui uma pessoa de garantir que o que eu tenho na vitrine eu tenho na loja para vender. Então, assim, eu mexia na vitrine todos os dias. Então, assim, nenhum cliente ia chegar na vitrine e ver conceitos muito básicos, mas que você vai olhar hoje, faz todo sentido, né? Se o cliente entrar querendo o produto da vitrine e falar que eu não tenho, é muito decepcionante. É decepcionante. E eu vou perder a venda. Então, hoje a gente fala que é a experiência do cliente. Mas na época eu falava, imagina, o cliente vai entrar, eu vou falar que eu não tenho. Não. Eu preciso ter na vitrine o que eu tenho para vender. Porque são 2 goals, né? Primeiro, que ele entre e tenha uma experiência boa de ter. E segundo, que é isso, assim, vai me ajudar a vender. Obviamente, se eu estiver demonstrando aquilo que eu tenho mais estoque. Então, era coisinha boba. Mas a grande parte das outras lojas da rede esperavam vir o VM na loja. E eu, como assim, eu sempre fui muito aquela pessoa de gostar de aprender, de prestar atenção e tal. Eu era uma pessoa que ela deixava eu mexer, porque ela falava, não, você tem a mão boa, você consegue entender equilíbrio, você sabe fazer. Então, eu tinha a autonomia de mexer, porque eu sempre caminhava na regra do branding, de todas as coisas. Então, isso era um diferencial, assim. Eu tinha na vitrine que eu tinha para vender. Então, isso já me ajudava a performar, né? E olha uma dica pro Natal. Eu já vou entrar numa dica pro Natal, tá? Vamos lá. Primeira, gente, tenha na vitrine o que você vai vender na loja. Exatamente. Sua vitrine pode ser um espetáculo. Aquela vitrine cenográfica que ninguém mexe. Mas se você não tiver o vestido vermelho que tá na manequim, a probabilidade desse cliente entrar, ficar frustrado, é alta. Porque é isso, assim, eu sempre brinco que a gente vai no shopping muito mais para preencher nossos vazios emocionais. Exato. Então, assim, quando você fala de intenção de compra, a gente sempre tá com intenção de compra, mas
A gente sempre está com intenção de compra. Você falou uma frase que as pessoas às vezes falam assim, não, hoje ele só veio passear. Não. Sempre está com intenção de compra. Exatamente. Só que você tá ali esperando alguma coisa saltar no seu olhar e falar, Exato. Uau, né? Então, assim, tem várias marcas que conseguem criar esse uau no cliente. Então, ter realmente, assim, pensar na vitrine como esse lugar que chama a atenção, né, dessa mulher que tá ali com vontade de comprar e tá procurando algo que seduza. Né? Sabe o que me lembrou agora? Você assistiu aquele filme da Beck Bloom, que os manequins falam? Sim. É isso. É o manequim falando com a cliente. Não, e assim, quando se fala em dicas, né, tem muita gente que às vezes usa a vitrine pra colocar o que não tá performando. É pior erro. Não, pior nunca, erro. sempre também. Falei, não. O que não tá vendendo não é na vitrine que a gente tem que colocar. Não é a vitrine que vai resolver, né? Então, eu sempre também olhei muito pra isso, assim, qual é o meu melhor produto? Qual é o meu produto de alta performance? Ele precisa estar na vitrine. Vitrine, eu vejo que é um ponto que o varejista ainda erra muito, né? Eu acho que tem 2 tipos de vitrine. A primeira vitrine cenográfica mesmo, que você não vai ter em todas as lojas, que você não tem capital para ter. Nenhuma marca tem aquela vitrine em todas as lojas. Alguns pontos que você tem ali como marketing essa vitrine, mas ela precisa comunicar o teu produto. E tem a vitrine que você hoje precisa trabalhar com o que você está trabalhando no speech da loja. Exatamente. No speech do Instagram. Porque hoje um marketing 360 de varejo, ele fala no WhatsApp da cliente a mensagem com o produto da vitrine, no Instagram, na vitrine. Por quê? O consumidor precisa de 13 interações para decidir por um produto. Exatamente. E aí você vai ter que fazer isso de algum jeito. Então, às vezes a gente está falando uma coisa na vitrine, uma coisa completamente diferente no Instagram e uma coisa diferente ainda no WhatsApp. Aí o cliente fala, nossa, mas cadê aquele produto que eu gostei? Ele não acha mais. Então a vitrine hoje é um 360, porque é o que você vai colocar no ponto de venda, é de fato aquilo que você está falando nas suas redes sociais e também, obviamente, está ali fazendo parte da pauta do vendedor, que vai anunciar o lançamento, que vai anunciar, sei lá, os queridinhos da semana, enfim. Então isso tem que ser congruente, né? Precisa fazer parte de uma estratégia única, né? O que uma vitrine de Natal tem que ter, então? Vamos já entrar no Natal, você vai contando a tua história, eu já vou entrando nas dicas. O que uma vitrine de Natal precisa ter? Acho que ela precisa interpretar, né, o momento, né? Então, claro que cada marca tem a sua dinâmica, né? Mas vamos falar de uma marca de moda, né? Acho que interpretar os momentos de uso dessa mulher. Então, dali pra frente, ela tem um Natal, ela tem ali muitas vezes a noite de Natal, né? Ou algum tipo de jantar, festa de confraternização da empresa, tem ali uma formatura. Então, todo esse momento, né? Que às vezes é um momento super especial. E aí depois ela tem, né? O pé na areia, às vezes o Réveillon, dependendo, né? Se vai pra praia ou se vai pra um hotel. Enfim, então acho que interpretar esses momentos de uso, né? Aí depois tem a mala, quando a gente fala, né? De uma viagem ali de Réveillon, que aí vamos fazer a mala, pensar nas roupas brancas. Então acho que o varejo, ele tem muito essa competência de contar essa história de uma forma bem coerente. Agora, eu acho que quando você pensa na estratégia de tudo que você coloca, é respeitar a sua precificação, né? É muitas vezes você ter ali um produto que ele vai se destacar, que ele vai gerar uma propriedade da sua marca, então só você tem aquilo, então você não pode deixar de colocar. Então, se eu pego assim, marcas que eu já trabalhei, então a gente tinha muito um equilíbrio de preço, né? Então, assim, os preços de partida, um produto bem arrumado, porque vai ter ali uma noite de Natal, um evento importante, o vermelho, então um momento de colocar o dourado, um momento de colocar o prateado, um momento de colocar o preto, né? Que faz parte aí de toda essa, né, da vestimenta que a gente tem para os momentos mais festivos. Agora, quando você está falando de um cosmético, então tem ali muito as oportunidades de presente, né? Os presenteáveis, as faixas de preço, amigo secreto. Então, acho que quando você contempla, assim, conhecendo o teu público, né? O teu segmento, é explorar de uma forma estratégica, mas também trazendo o brand. É um momento ali também de sedução, de a sua marca tá presente. Eu sempre brinquei que assim, tem que ter muita sacola nossa no pé da árvore, né? Porque é onde você percebe que você está cumprindo com o seu papel, né? E dezembro também, assim, para mim, eu ouvi isso uma vez de um diretor e sempre ficou para mim essa fala, assim, você recebe em dezembro o resultado de um ano inteiro de trabalho, né? Então, se você faz um trabalho impecável,
durante o ano, você vai receber em dezembro o retorno do cliente, né, da pessoa que vai lembrar da sua marca para presentear. Então, dezembro ele também é um momento de colheita, né? Então, acho importante ter uma estratégia bem fundamentada no segmento, na precificação, no encantamento, na entrega de valor para o cliente. Acho que isso é gol, é na certa. E eu brinco que, assim, as pessoas não podem, e aí eu vou falar realmente um ponto de vista pessoal, reinterpretar esses momentos. Eu acho que tem alguns rituais, momentos culturais que eles precisam ser respeitados. Eu lembro uma vez que um shopping quis não colocar Papai Noel e fazer um Natal não vermelho. Mas assim, foi quase demissão da pessoa que estava... Eu imagino. Porque assim, Natal, você tá no Natal da Coreia, no Natal do Brasil, é vermelho e tem Papai Noel independente de onde. Você pode brincar, pode fazer uma ousadia, mas você precisa respeitar símbolos. Né? Símbolos do Natal, símbolos de presente. Porque pra gente, o fim do ano, no varejo é presente. É o seu auto-presente e você presentear alguém. Então eu acho muito importante também para quem tá nos assistindo, pensar assim, quais símbolos eu também preciso trazer. E é complexo, porque ó, eu tenho que trazer símbolos, eu tenho que trazer o meu melhor produto, eu tenho que trazer sim construção de preço, você falou uma coisa extremamente importante, eu não posso ser só precinho, nem só pressão, eu tenho que ter uma construção de preço, tem que pensar também em presenteáveis, né? E um boi de piranha, como a gente fala no varejo, né? Então, a vitrine, ela precisa ser muito bem pensada. Eu acho que a gente começa por aí o Natal. Depois de Cine, por onde vai tua carreira? Depois de Cine, eu fui pra Brooksfield, de tomar uma aguinha. Brooksfield. Uma marca, assim, que eu carrego no coração, porque grandes aprendizados. Então, assim, ainda não tinha dona, você foi Brooksfield mesmo. Ainda não tinha dona. A dona veio depois, a gente fez lab. Então, eu ajudei, assim, a participar da construção da marca também. Então, a gente se espelhou muito na mulher desse homem, que é um homem já bem-sucedido, né? Então, o grupo tem várias marcas, né, masculinas. Então, hoje tem a Loft, mas na época tinha a Harris, a Via Veneto e a Brooksfield. Então, cada marca, né, ela tem ali uma competência, né? Então, a Harris era muito uma marca de combate no sentido de Crawford, né, de marcas assim mais jovens, e obviamente assim a gente também tinha essas marcas até para blindar mais a Brooksfield, ela ser realmente uma marca mais estratégica, mas também muito fortalecida em brand, em força, né? Então a gente brincava muito que, né, todo mundo quer a sacola do patinho. Então era uma marca que era uma alta sacola performance. Verde. De personalidade. Uma marca de alta performance, as lojas faturavam muito, vendiam muito. E é assim, e é o que eu falo. Mesmo sendo o homem, né, a marca masculina, que teoricamente ela não é como o feminino, que tem muito a história da tendência, a mulher valoriza, né, a história, as novas histórias, ela caminha mais na moda. Mas na marca masculina você também tem condição de construir essas jornadas de uma forma diferente, mais sutil, mas tem. Só que lá a gente tinha muita estratégia de Natal, muita, assim. O nosso produto para dezembro, a gente tinha um produto muito presenteável, muito fácil, né? Não, assim, e era uma construção muito assertiva, assim, do presente, que a gente pensava para a mulher dar para o marido, para o filho dar para o pai, para você dar para um amigo, para você dar num amigo secreto, para você dar para o seu chefe. Então você tinha faixas de preço. Tinha todas as personas muito bem mapeadas. Legal. E assim, a construção da compra, né, para o markup da venda era muito bem construída. Então, assim, era absurdo a venda, era muito absurda a venda, era muito alta, mas porque tinha uma construção muito inteligente de faixa de preço. Então, eu lembro que assim, no primeiro Natal lá, a gente tinha camisetas de 99, por exemplo, né? Listradas, super bonitas, assim. Você não vencia, era todo dia, chegava de madrugada, muito produto, a gente recebia. Acabava. E montava a loja para no dia seguinte, de novo, mas assim, a loja era absurda, era alta performance a loja, assim. Alto giro e alta performance. Giro. Mas era uma construção inteligente, então é isso, assim, eu acho que o Natal ele traz uma oportunidade de você fazer muitas vezes 2,5 vezes novembro. Né? Então, aí você tem que fazer seu estoque, gerar um pico de estoque para você ter de fato ali estoque suficiente para suportar, né?
praticamente 24 dias de dezembro, porque... Eu acho que hoje ele não, assim, pelos últimos anos, ele não tá fazendo mais 2.5 por conta de Black Friday, mas por conta de Black Friday. Mas a gente já viu o Natal do ano passado com uma performance muito melhor que o mês de Black Friday. A gente teve anos que a Black Friday falou mais alto, né? Principalmente o pós-Covid, que tinha muito produto no mercado. O ano passado foi foi o ápice, né, da Black, assim, né? Foi acho que 9.3 bi, né? 9.3 bi. Mas mesmo assim o Natal conseguiu superar. Não, o Natal foi um Natal bom. O Natal que superou, porque eu lembro de algumas marcas que estavam muito felizes com o resultado da Black e o desafio era o dia 23 de dezembro ser melhor que a sexta da Black. E aconteceu. E aconteceu. Esse ano passado aconteceu. É verdade. E você falou de um ponto muito importante que a gente fala muito nos nossos materiais agora, nesse final de ano, que é faixa de preço para presente. Certo. Conta um pouquinho pra gente dessa estratégia. Você já contou, mas elucida um pouquinho melhor pra gente essa questão de faixa de preço para presente. Eu acho que quando você tem, né, uma marca, né, e eu dei esse exemplo da Bruxelles porque era uma marca de um valor agregado mais alto, né, então... Qual era o ticket na época? Uns R$900. Uns 900. E tinha presente de 99. E tinha presente de 99. Perfeito. Então, e isso que foi, assim, inteligente, né, que foi pra mim foi um aprendizado grande. E não desmerece a marca. E não desmerece. E você vê que, assim, ó, na sequência, né, eu fiquei mais ou menos uns 6 anos na Brooks e depois eu fui pra Shoulder, né? E eu lembro dessa primeira conversa que eu tive com o Hélio, que era na época o CEO da Shoulder. E hoje é o Benny, né? E eu lembro que eu tive uma conversa assim no shopping mesmo com o Hélio e ele falou: não, Fernanda, imagina, não é isso, não quero fazer isso na Shoulder. Eu falei: então, você não tá entendendo o poder de ter uma estratégia de precificação, principalmente para dezembro. Porque quando eu cheguei, por exemplo, na Shoulder, eu olhei o faturamento de dezembro e o de janeiro, ele vendia muito mais em janeiro que dezembro. E eu fiquei muito assustada com o faturamento de dezembro, porque ele não era um faturamento robusto de dezembro. Natal. E aí eu falei, óbvio, né? Porque a gente chega em janeiro, a gente põe tudo com 50, o cliente, principalmente a mulher, ela espera janeiro para comprar. Então isso também te condena no seu dezembro. E aí eu trouxe tanta essa engenharia, né, de pensar a compra por faixa de preço, entendendo que você consegue fazer uma tradução da sua entrega de valor para um produto com um valor de entrada que substitui você comprar um chocolate, que substitui você comprar, às vezes, um kit na L'Occitane e tudo mais. Então eu trouxe exatamente esse exemplo. Eu falei, olha, você hoje está perdendo para a L'Occitane, você hoje perde para uma Copenhagen, né? Hoje uma Dengo, por exemplo, porque você não tem um presente para um amigo secreto, para aqueles... brincadeira de amigo secreto que você faz. Normalmente tem um preço. Normalmente ele tem preço fixo. Só que você, assim, você não quer dar uma coisa barata. Você quer dar algo que cabe ali, porque você vai presentear várias pessoas, mas você quer uma sacola importante. É isso. O poder da sacola. Era por isso que a Brooksfield estourava, porque ela tinha uma sacola importante. Por uma camiseta de 99. Camiseta de 99, entendeu? Então, assim, essa é a inteligência de você, né? Ter uma força de marca, conseguir construir um produto que a pessoa fala, nossa, imagina, se eu der um presente dessa marca, a pessoa vai falar, uau, né? Ela investiu para me presentear. Esse é o grande, né? Acho que o grande diferencial. E assim, um ano depois, a Shoulder estava com regata de 69, blusa de 79 e t-shirt de 99. E você não tem noção, a gente fez 53% de crescimento no Natal. Uau! Semi-store sale, por conta de ter mudado completamente a estratégia e ser uma marca de presente. Sabe uma conta que eu fiz semana passada? Eu sou advisor de algumas marcas, né? O trabalho da Pecom hoje é para falar de jornada de cliente, então no trabalho da Pecom a gente vai falar já com tudo isso decidido, né? Mas em algumas marcas, aí o Paulo é advisor e a gente estava discutindo Natal e eu dei exatamente esse exemplo. E eu fiz uma conta. A conta que eu fiz foi o seguinte, num cenário pessimista, tá? Certo. Pega todos os teus tickets de dezembro, sei lá, deu 10 mil tickets. Vamos pensar num cenário pessimista, 5% comprando um item a mais de presente. O faturamento já explode. Uau! Assim, a conta tem que ser pequena para você acreditar. Porque se você faz uma conta muito grande, eu não vou vender, não. Então vamos lá. Vamos fazer por matemática. Primeiro pega teus tickets de dezembro, coloca 5%, 10%.
Se 5, já vai ser um número muito grande. Porque é isso, é aquele produto da ponta de caixa, aquele produto que a pessoa não imaginou entrar numa shoulder pra comprar um presente ali de amigo secreto. Mas ela tá comprando um look pra ela viu ali um 69, um lenço ali. Poxa, é esse o presente que eu vou dar, vai ser super chique. E eu vou dar um produto da shoulder. Tem uma diferença absurda. Óbvio, a gente tem o mais fácil, que é o chocolate, é o perfume, é o panetone, né? Que são os presenteáveis de fato. Mas tem o da marca que você gosta. Você dá uma lembrança, mas uma lembrança com uma sacola chique. Mas assim, eu sempre usei o exemplo da L'Occitane porque eu acho uma marca super legal, né? E ela te dá essa possibilidade em dezembro. Ela tem essa inteligência, né? Ela vai ter o produto caro, mas ela consegue te apresentar kits que vão entrando nas faixas de preço. O site vira por faixa de preço. Agora, peça uma sacola dessa você dando pra pessoa, ela vai falar, nossa, tem um bom gosto de me presentear. E tudo bem que ali você tá com, né, um kit que tá dentro do budget que você definiu, mas assim, eu acho que a marca, a escolha, da onde você quer presentear, eu acho que essa é toda a inteligência que a gente precisa. O varejo brasileiro ainda precisa aprender a vender presente. E eu falo isso com muita propriedade. Forte. Venho de Copenhague, a gente, no Natal, realmente, e Páscoa, é surreal. É algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Você chegar no dia 20 não tem mais panetone de língua de gato. E todo ano acontece a mesma coisa, porque tem um limite à produção. Então, assim, é inacreditável as pessoas brigando por panetone. E acontece. Mas por quê? É claro, eu chego também com uma sacola da Copenhagen, onde for, e não precisa ser um panetone. Tem presente a partir, sei lá, de 49, 59, mas já vem na sacola vermelha, que é um presenteável de Natal. Porque talvez eu não vou conseguir dar panetone para todo mundo que eu trabalho, mas eu vou dar uma botinha de chocolate, que é o primeiro preço de entrada. Então, essa estratégia de presenteável não é para você falar, esse é o presente mais importante que eu vou dar. Não, é volume. Exatamente. E aí, quando eu consigo também fazer isso na mesma marca, o consumidor quer conveniência, praticidade, ele quer parcelar aquela compra. Sim, sim. E ele não quer ter... Ninguém quer dor de cabeça assim. Não, e cada lugar um presente. E você vê que é um exemplo também de uma marca que pensa no Natal, né? Porque a riqueza das embalagens... do faturamento. Não, então, mas assim, a embalagem é diferente, tem todo o storytelling do Natal, né? Te dá opções de faixa de preço, né? Então, acho que assim, é a marca que de fato constrói uma estratégia para trazer a receita. Mas eu encontro ainda marcas, o que eu quero dizer é o seguinte, que fala assim, não, meu produto não é de Natal. E aí eu discordo com todas essas marcas. Todo produto também pode ter, toda marca pode ter a sua estratégia presenteável, né? Eu tive agora na NRF em Paris, e uma loja que me chamou muita atenção foi a Saint Laurent, porque, Paulo, você vai dar um presente da Saint Laurent? A Saint Laurent em Paris tem uma loja que chama Babylone, que é uma loja que vende colaborações com a Saint Laurent. Então tem bique da Saint Laurent, tem isqueiro da Saint Laurent. Porque assim, eu não vou dar uma bolsa Saint Laurent de presente, mas eu posso dar uma bique da Saint Laurent que vai ser uma coisa super fantástica, entendeu? Porque a marca tá proporcionando um ticket de entrada para outras pessoas consumirem, para gerar todo esse movimento. Ela é um aspiracional, né? Para muita gente. Totalmente. E você falou, isso aqui eu consigo comprar. Totalmente. Né? Então, mas foi essa estratégia que eu vi dentro da Brooksfield. Porque legal isso. Ele trazia, né, o ticket que a pessoa está disposta, e que aí a gente abria um leque absurdo de pessoas para comprar, né? E claro que dentro eu vou ter produtos premium que a pessoa vai comprar pro marido, enfim. E aí o presente é o budget pro relacionamento. Só que assim, o presente representava 70% do faturamento de dezembro. E se a gente parar pra pensar, nossa, não é uma marca tão presenteável, né? Então, mas olha, eu posso te falar aqui, você vai observar esse ano, ela é. Porque ela pensa exatamente em abarcar essa oportunidade do presente. E foi o que a Shoulder fez, e isso que eu tô te falando. E o crescimento veio, porque é isso, ela não perdeu a identidade como marca, mas ela conseguiu dar o acesso a um produto com um preço de presente, aí você conseguia chegar lá e falar, poxa, eu vou dar pra minha prima, eu vou dar pra minha sobrinha, e você conseguia encontrar várias pessoas pra presentear. Isso que deu essa explodida na venda. E a gente às vezes fala que varejo é só vender, né? Mas não é, tem bastante transição. Tem uma construção, né? A Fernanda é uma executiva de varejo que tem uma vivência muito grande em produto, em venda e digital. E aí, quando a gente fala de estratégia, precisa disso. Né? Você não tem... A estratégia não é só chegar lá e vender. Exatamente. Você tem um nível de preparo
que realmente faz o ponteiro mexer. Diferente. E de ir no shopping, de né, gastar salão de sapato, de olhar o que estão fazendo. Tem muita gente boa no varejo. Muita gente vendendo muito bem presente. Exatamente. Então, se você percebe, se você anda, se você olha... Então, várias coisas que até... Eu fotografo muito vitrine, ideias, Instagram. Nossa, se você olhar meu celular, você vai ver o tempo. Mas eu já vou montando como se fossem essas pautas. E eu tenho. É como se você fosse guardando esse diário de bordo. Então, assim, muitas vezes eu consigo saber tudo que a gente fez na Black e todo o mercado fez na Black do ano passado. Tudo que eu fiz no Natal e que todo mundo fez no Natal do ano passado. Porque, obviamente, você tem que olhar para o que as pessoas fazem. E é o que eu falo, tem muita iniciativa boa, muita ideia boa, e você depois vai, obviamente, conseguindo interpretar aquilo para o teu negócio. Você sabe que eu tenho grupo com quase todos os meus clientes, eu tenho clientes de todo segmento, eu acho que eu tenho cliente. E eu vou mandando foto, então assim, os meus grupos são as mesmas bases de pesquisa, porque eu mando na hora, né? Eu tava agora viajando e eu mandava de beleza para Ádicos, aí eu mandava de moda para animais, e eu mandava o tempo todo. Eu vi vários vídeos seus com a sua mãe, achei muito legal. Não, eu comprei um óculos, fazendo merchan do óculos. Eu comprei aquele óculos que filma e tira foto. Aquele óculos para varejo é a melhor coisa, porque você vai na vitrine, você fica olhando, ninguém te enche o saco. Você não precisa ficar com o celular na mão, você tá gravando e tirando foto. Que legal! Olha, uma excelente ideia, viu? Aí eu mandei um vídeo pra Camila Salek, ela falou, você fez com óculos? Eu falei, sim. Eu comprei. Eu falei, tua vida vai melhorar. Que delícia! Não, adoro ela também, viu? Acompanho bastante coisa. E depois da Shoulder, pra onde vai essa carreira? Então, na hora que eu... fiz uma carreira também super bonita na Shoulder, né? E eu tive a oportunidade de ir para uma empresa, né? Porque eu já tinha vivido uma experiência masculina. Tive a oportunidade de ir para Vila Romana, né? Era muito mais por um projeto, assim, de back-office, né? Então, tanto a minha experiência na Brooksfield quanto a minha experiência na Shoulder, ela foi muito desse front, né? Então, era head de operação, né? Tinha que garantir a performance, os quadros completos, as pessoas, obviamente, em desenvolvimento constante, né? Mas eu tinha, né, uma vontade muito grande de entrar um pouco na veia de controladoria, de planejamento comercial. Eu queria entender também essa dinâmica por trás, porque é isso, você também, para performar, você também precisa ter um bom produto, numa boa construção de custo, para você ter um markup bom, para você ter um giro bom. Então, eu tinha essa vontade de ver essa parte mais, assim, que você precisa ter a inteligência, né, de tudo. A inteligência do negócio. E ser mais drivada nesses números, nesses KPIs, né? Então, eu fiz um MBA de gestão estratégica e econômica de negócios na GV. E foi quando veio essa oportunidade de trabalhar numa marca que estava atravessando uma fase muito complexa e basicamente eu ia ter que renegociar todos os contratos de shopping, né? Eu ia ter que, obviamente, fazer ali um enxugamento dos times, eu ia ter que desenhar uma loja, né, mais digital, porque as lojas eram grandes. Só quem conhece consegue fazer isso com eficiência. E isso é verdade. Eu fui buscar exatamente esse mergulho na eficiência, porque eu já estava enxergando ali que o varejo, assim, né, o desafio dali para frente era muito mais isso, não era uma diferenciação de segmento, era de você, de fato, trabalhar a eficiência. E, obviamente, com esse, né, know-how, eu iria também conseguir aportar isso também na minha carreira. E aí ninguém entendeu nada, né? Falou, não é possível, né? Você tá indo tão bem, as lojas não param de crescer. E eu adorava, assim, a Shoulder, assim, acho que também foi uma marca do meu coração. Gosto muito do Hélio, gosto muito do Benny, né? Tenho um relacionamento com eles até hoje. Mas eu falei, eu preciso mergulhar, porque se eu também não viver essa experiência agora, eu tenho certeza que isso vai faltar, né? Pra minha jornada mesmo de evolução. E aí foi assim, né? Eu digo pra você que pra mim também foi um divisor de águas essa experiência, porque foi muito dolorida. Porque você dispensar, fazer layoff, né? Você ir no shopping para diminuir metragem, você ir no shopping para negociar um parcelamento da sua dívida. Então foram... Não é uma coisa gostosa, né? Não é gostosa. Porque realmente é um momento importante, mas não é uma coisa gostosa de fazer. E eu não tinha, assim, falar para você que eu vinha desse
palco, não. Isso pra mim era novo, né? Então, assim... E você não é uma pessoa fria também, porque você pensa uma pessoa fria fazendo isso, né? Então, eu sou exatamente isso. Eu sou a pessoa do coração, né? Assim, que eu ponho muito a minha... Então, eu comecei a estudar, né? A como eu abordar... comecei a entender, assim, muito a linguagem da controladoria do shopping, que é uma linguagem fria e dura. Então, assim, como que eu me conecto sem me fragilizar? Como que eu defendo a marca com outro tipo de narrativa? Então, assim, eu virei, assim, uma pessoa que eu passei a estudar negociação para também ter força nessas mesas, nessas rodadas, né? E o que... Porque isso é um lado muito importante. Você sempre trabalhou o comercial, que é um lado que a gente usa, e você foi para um lado muito pragmático. Né? Mas pensa, com todo o varejo, né? Na minha... Mas o que isso, por exemplo, te ajuda hoje? Hoje, o que isso você fala assim, nossa, eu fiz isso, mas isso hoje me traz... Não, assim, para mim foi muito importante viver essa experiência de enxergar eficiência, margem, giro, né? Então foi uma forma também, né? Precisei corrigir, mas para corrigir eu precisaria saber, tá? Eu tô aqui, preciso ir para cá. Perfeito. Então criei toda essa jornada. Então, assim, quando eu saio da Vila Romana, depois eu... Só uma pergunta antes para entrar da Romana. Falando de Natal. Onde a gente garante eficiência? Porque Natal é um momento que a gente fala, vou vender mais, vou gastar mais. Onde a gente consegue também garantir eficiência numa operação no Natal? Então, na sua construção de estoque. Porque, por exemplo, você vai virar ali, a gente vira basicamente agosto, vai... Perfeito. A temporada de verão, Perfeito. depois outubro, alto verão e tudo mais. Então, quando você for vendo, você vai fazendo uma construção de estoque, que ele vai, né? Ele vai assim, progressivamente, ele vai aumentando. Então, a gente entra em pico normalmente em novembro, né? De estoque. E não em dezembro. Então, Perfeito. você vai entrar em pico ali em novembro. Claro, hoje tem esse, né? Tem o efeito Black Friday. Mas mesmo assim, você tem que estar abastecido em novembro. Mas você precisa estar com essa cobertura bem alta em novembro. Porque você vai ter ali também uma alta venda em novembro e em dezembro. E ali dezembro tem que ser o mês de escoamento. Para você não entrar. Para você não entrar em janeiro com uma cobertura muito alta. E aí depois você tem que fazer uma liquidação muito, muito forte. Então, acho que essa inteligência, né, de você usar todo o seu capital de giro para colocar nesse estoque, mas com muita certeza, né, da força de venda de cada mês, né? Então, como você tá falando que você vai entrar num verão, depois no outro verão, você tem que ter ali, né, o produto que vai te dar essa cara dessa nova estação entrando, mas você tem que ter ali suas bases de produtos permanentes, de produtos com alto giro, né? Então, tem marca que chama de timeless, tem marca que chama de best-seller e tudo mais. Então, você tem que ter essa graduação, né? Inteligente e chegando, obviamente, num estoque que você tem total domínio sobre o giro dele nesses momentos de pico que é novembro e dezembro, né? Então, mesmo para Black Friday, hoje a maioria das empresas conseguem, com margem, com inteligência de compra, comprar produtos, né? Que ela consiga precificar de uma forma melhor em novembro, mas ela também não fica ali vendendo produto sem margem. Então, essa inteligência, né, da compra, do pricing e depois, obviamente, né, da disposição ali nos canais de venda para que essa venda venha, essa construção inteligente é que te dá certeza, até porque é a melhor temporada do varejo brasileiro, né? É o segundo semestre. É o segundo semestre. Então, acho que é ali também que você tem uma grande força de venda, mas você também precisa ter uma grande inteligência por trás nessa construção. Então, para mim, esse é o maior gol, é construir estoque que cumpra o seu papel e que te traga, né, a margem e a receita que você planejou. E uma grande onda que vem se formando no varejo nos últimos 5, 6 anos, que a gente acha que vai acabar, mas aumenta. São os produtos que vêm com uma onda de athleisure, mas que hoje já invadiu todos os segmentos, que é aquele produto perene, que é aquele produto básico que você sempre vai ter na loja. E aí, quando eu vejo algumas marcas fazendo produto básico, que nunca fizeram produto básico, entende-se porque eu também não quero chegar esfolado no final do ano com a minha margem ali apertada e ter um janeiro que eu tenho que cuidar absolutamente minha loja inteira de novo, né? Exatamente. Porque é uma camada de produto que ela passa de janeiro a dezembro com a margem preservada. E é esse produto que te dá força de muitas vezes você
ou por um produto ser muito tendencioso, ou por ele não ter performado, te dá a oportunidade de você ser, às vezes, um pouco mais agressivo no markdown, porque você tem ali um colchão que no ponderado, te segura bem, né? Então, é uma inteligência. E quando você observa, né, principalmente os grandes magazines que tem muita inteligência na construção de estoque, né? Que você viveu essa experiência e eu tenho, assim, uma admiração. Eu leio todos os materiais que eu posso de área de RI para poder cada vez mais absorver essa inteligência que tem que ter, né, nas categorias e tudo mais. Acho que é essa inteligência que te dá condição de você preservar sua margem, entregar seu EBITDA daí, né? Fechar ali o ciclo com o número e é onde correspondente. Realmente aprender com o grande departamento, construção de preço. E quando a primeira vez que eu entrei na C&A, a gente teve, né, começou a entender, eu lembro que tinha uma calça jeans de R$18, R$18,99, R$25,99 era o preço. E aí a equipe de compras falou: essa calça não dá margem pra gente, essa calça não, a gente não ganha dinheiro nessa calça. Aí todo mundo olhando assim, acabei de entrar no varejo, como assim uma calça não dá dinheiro? Não, porque o cliente entra para comprar essa calça, ele compra N produtos que vão conseguir. É muito maluco pensar isso, né? Quando um varejista faz um produto que dá margem zero, hoje você vê, é difícil ver isso, mas você vê margem zero para ter fluxo na tua loja. Mas isso eu falo, são essas inteligências, você vai percebendo as áreas quentes, né, as áreas frias, as áreas de alta performance. Quando você se apropria de tudo isso e desenha, né, aí, obviamente, você às vezes vai perdendo um para ganhar no outro, mas aquele produto, você até citou ali, boi de piranha, muitas vezes ele faz exatamente, ele cumpre esse papel. Qual é o papel dele? É trazer tráfego. Se ele cumprir o papel, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá porque pago. você ali, né, quando você faz toda a engenharia das categorias, você fala, bom, o que eu perco em uma, eu ganho na outra e tá tudo certo, né? Mas essa interpretação que eu acho genial. E eu queria justamente ter essa vivência, ter esse contato. E eu consegui mergulhar nesse mundo, porque foi muito engraçado. Eu fiz um MBA e vivi essa experiência na prática. Então, eu tinha pessoas super assim, de empresas grandes, de empresas globais na minha sala. E assim, eu trazia todo dia uma história para contar. Todo dia que tinha aula, né? Aula 2 vezes na semana, eu trazia uma história real. Está acontecendo. Está acontecendo no varejo. Este momento está acontecendo. Isso é muito legal. E dali eu fui. Depois que, bom, enfim, a empresa passou essa fase difícil, saiu da RJ, inaugurou loja, a gente criou uma loja digital. Legal. Super legal. Transformamos, né, a marca masculina numa marca muito mais moderna. Eu tive o convite da Traude, né, e do Bento para ir para a Sulky, que era, né, a marca depois que a Traude, né, criou o império da Lilis, né, e acabou depois vendendo. E ela não queria ficar parada, quis colocar... Eu passei na Sulky esse fim de semana. Uhum. E assim, a vitrine, ela consegue ainda ser a mais incrível de todas. Então, ela é a vitrine da época da Lili, assim, você olha aquela vitrine, eu tava com uma amiga também que conhece muito de varejo, a Martina, a gente parou na vitrine, a Martina assim, olha essa vitrine, e era simples, quando a gente pensa em cenografia, não era simples, assim, toda de algodão, mas não era uma vitrine cara, assim, nossa, é caríssimo, não, é uma vitrine bem feita, bem planejada, bem executada. Não, eu passei hoje na frente da Sulky. De Moema, assim, linda a loja, linda, linda, linda. Mas assim, ó, eu tinha um sonho de trabalhar com a Traude, né? Então, Posso contar uma história engraçada? Pode. Eu fui, na época eu trabalhava na Farfetch, eu fui palestrar num congresso em BH, e aí peguei o voo, aí tinha uma pessoa me esperando, né, pra me levar pro congresso, aí eu entro no carro, entra uma outra pessoa, aí a gente começa a conversar, não sabia quem era, porque ela ia palestrar também, e tal, quem é você? Meu nome é Traude, não sei o quê. E conversando, e conversa, muito. Quando eu descobri com quem eu tava, depois de chegar no evento, e ela foi tão, de uma maneira discreta, assim, falar assim, eu sou a Traude, eu sou a Lelis. Ela é muito tranquila. E assim, e a gente sentou lá do lado, depois que eu falei assim, eu tô do lado de uma entidade do varejo. De uma mulher. Não, assim, depois eu fiquei assim, eu não acredito que eu fiquei, e assim, é muito legal, assim, porque eu conheci ela de uma outra maneira, e a gente foi falando de varejo, falando de varejo, e assim, um doce, assim, e é muito isso. Depois eu tive um contato com a Frange, e todo mundo tem uma reverência por ela no varejo, né? Reverência é a palavra. Não, ela é fora do comum, apaixonadíssima
pelo varejo, pelo que faz, sabe? Então, assim, eu vivi muitas, assim, ela fazia o VM das lojas e eu ia junto com ela, né? Então, ela tinha lá um time, mas ela ia. Então, assim, 6 da manhã, todo mundo no Iguatemi, a gente ia chegar antes dela, porque ela queria que a loja já estivesse preparada para recebê-la, para ela fazer toda a parte de visual merchandising. E quando, assim, preparar para recebê-la é não ter nada nas prateleiras, nada. A gente tinha que chegar, tirar tudo, né? Tirava todos os produtos, deixavam todos os produtos posicionados para ela ver e a loja tem que estar impecavelmente limpa, né? Então, assim, tem todo um ritual, né? E, assim, depois você não consegue não fazer desse jeito. Porque no começo, né, toda vez que você entra na empresa, você, obviamente, compara o que é diferente ou o que é característico daquele lugar, né? Mas ela tem todo um ritual e isso ela já carrega da Lelis, né? Então o jeito dela fazer, tanto que a equipe era uma equipe que trabalhava com ela lá. E aí depois você fala, nossa, faz tanto sentido, sabe assim? Faz tanto sentido porque, obviamente, assim, a minha presença lá, obviamente, eu sempre fui muito com essa coisa de aprender, né? Mas eu tinha que responder para ela sobre o produto. Porque tem isso, porque não tem, né? Então ela fazia as perguntas, e muitas vezes eu tinha que ligar na área de planejamento, tinha que correr isso no CD, garantir que aquela coleção ia estar lá, porque ela justamente ia para colocar aquela coleção. Então eu correspondia com relação à receita, né? E obviamente ela fazia isso. Aí a gente até pedia, faz seu jabazinho, então ela sempre fazia, convidava as pessoas para virem e tudo mais. Então, mas a presença ali era uma presença, né, da ciência, que ela contava com determinados produtos, com determinadas faixas de preço, e isso precisaria estar garantido que ia acontecer. Então a gente tinha mínimo de VM na loja, então tudo que ela expunha não podia estar dentro da conta da venda, porque ela não queria que mexesse. Então, por exemplo, você vai ver a vitrine. Ela realmente quer que preserve a vitrine. Então a gente tinha que garantir que tudo que eu punha na vitrine era um excedente da minha cobertura de loja. Legal. Porque ela gosta, né? Ela fala, olha, não quero que seja parte da venda, porque senão eu entendo que a vendedora vai querer tirar. Então tinha toda uma construção inteligente disso, né? Então apoiei bastante esse trabalho com ela, mas assim, né? Trabalhar do lado dela, ouvir, acompanhar as viagens dela da China, porque ela fazia questão que a gente acompanhasse, né, toda a dinâmica pelo canal dela. Então, e obviamente depois tinham as reuniões que eram muito mais de produto e tudo mais, que ela ligava para saber se a gente gostava ou não gostava. Então, assim, foi uma trajetória, assim, para mim também, que não tem... E foi o começo da empresa, né? Foi o começo, né? E ela, obviamente, muito mais numa vertente, né, sócia, né, do Bento, que não tinha trabalhado na Lelis, né? Ele muito mais com olhar mais administrativo, mais de negócio, e ela muito mais produto e branding, né? Então tinha uma divisão muito clara ali, que ambos se respeitavam muito também, assim, uma família maravilhosa, assim, de conviver, de trabalhar, né? Mas é isso que eu tô te falando, assim, trabalhar com ela é uma pessoa muito à frente do tempo, com um olhar muito precioso, muito rico. Então todo mundo tem, né, mesmo trabalhando... Você só entra em empresa que faz isso, né? Tipo, olha, é só histórias, a gente tem uma outra também que é... A Fernanda entrou, fez... Mas sabia que eu sempre admirei muito os lugares que eu trabalhei, né? Então sempre tive, mesmo que muitas vezes você toma uma decisão de sair, de buscar uma outra jornada, nunca foi porque o lugar não é legal, mas porque você sente que tem coisas para você completar na sua jornada, na sua trajetória. Então eu tenho muito essa inquietação, né? De me completar, de ser uma profissional completa. Então, quando às vezes no ambiente, né, você percebe que talvez aquela oportunidade ali, ela não vai acontecer, então... Por exemplo, na Shoulder eu era uma pessoa, para eles, assim, fantástica de varejo, né? Então, assim, eles não viam varejo sem a Fernanda. E isso para mim começou a falar, tá, mas então quer dizer que aí eu nunca vou, né, conseguir avançar dessa posição para uma posição onde eu vá ser desafiada. E aí, obviamente, quando eu entendi isso, eu falei, não, então eu preciso abrir essa frente. E justamente eu fui para um lugar onde, de fato, aí eu fiz esse mergulho, né? Sim. E aí a mesma coisa com a Traude. A Traude foi, acho que, uma visão muito mais do produto, da construção, né? De ela ir para a China, a precificação, o pricing ali era muito bem desenhado. Então, o markup, tinha toda uma inteligência por trás do markup, de abastecimento, cobertura, ruptura. Então, ali também para mim foi uma outra escola, né? Então, acho que esse meu avanço, eu vou levando também essas inteligências. Então, assim... Aprendi muito com o seu Carlos Antunes da Brooksfield, assim, coisa também... Eu vivia
aprendi a comprar sal, a ir em leilão de gado. Então, assim, eu vivia o 360 da empresa, que não é só varejo, né? Mas a mente dessas pessoas, que é muito fora do comum, né? Você viver do lado do fundador assim, não tem, para mim, assim, não tem riqueza maior do que você aprender o que passa por trás da cabeça dessas pessoas que são muito fora da curva, né? E aí eu acho que eu fui levando isso, aí você vai levando essas boas práticas para sua próxima, né, para sua próxima empresa, para essa próxima escola que você vai viver. Eu acho que essas boas práticas juntas vão dando coisas muito boas, né? Então, acho que o crescimento também que eu apoio e eu, né, consigo consolidar nas empresas tem a ver também com essa grande aprendizado aí dessa escola de varejo grande, maravilhosa, que você só vai conseguindo melhorar. Isso da Loft Style, porque assim, eu conheci a Loft antes de você, com o Vander, eu acho que tinha 10, 12 lojas. Isso. No modelo ainda antigo, né? Aí ele falou, a gente tá mudando, a gente vai mudar, ele me mostrou já a nova loja, aí você entrou. Exato. E aí, foram quantas lojas que você abriu? Olha, eu praticamente... Quando eu saí, deixei os contratos assinados, então agora eles terminaram de montar, acho que a última loja do ano, mas estão fechando o ano com 70 operações. Uau! Então foram basicamente aí... porque assim, algumas a gente reformou, outras a gente substituiu, mas vou falar que foram 60 operações que a gente incluiu no portfólio. Porque eu lembro que ele me falou, olha, a gente não abria loja em shopping, porque a nossa estratégia era drivar a rua, porque a gente não tinha ainda como entrar nos shoppings. E hoje ela tá em todos os shoppings que ela queria entrar. Exatamente. Legal, né? Porque assim, uma operação que estava focada na loja de rua para oferecer uma experiência de shopping na rua. Porque quantas vezes você olha para tirando rede... Às vezes uma loja de rua, ela tem aquela cara bairrista. Ela não tem uma identidade de shopping. Exatamente. Ela não tem branding, ela não tem essa construção. Não, perfeito. E isso já era uma inteligência deles, né? Da loja não ser aquela loja com cara de bairro. Então ela já tinha que ser uma loja com cara de uma rede. De uma rede. Então isso a marca já tinha. Agora, obviamente que, né, o desejo da Camila e do Vander era um desejo de expansão, de... Né, acho que é muito inteligente como eles fizeram. Sim. Assim, eles entram pela beirada para chegar no shopping. E ele me falou exatamente isso. Eu fiquei assim, uau. E realmente tudo se concretizou que ele me disse. Tanto que assim, na época foi muito engraçado, porque... Né, a Camila sempre muito ambiciosa no sentido de querer avançar, né, com uma energia, com muita vitalidade, muita vontade. E aí a gente fez um orçamento, apresentei para ela e pro Vander, assim, no primeiro orçamento tinham 6 lojas. Ela, imagina, nunca abri 6 lojas. Não, Fernanda, põe só uma. Eu ainda fui, sei lá, fiz umas 4 tentativas de reapresentar o material, né? A gente criou ali uma estratégia de expansão de receita. E ela não aprovou. Não, vai ser só uma, nunca abri mais que uma loja por ano, não vai ser agora, uma. E aí eu falei, bom, mas aí eu vou ter que descer a receita, não tem problema. E aí, bom, então eu falei, bom, já que eu só tenho uma carta na manga, vai ser Morumbi, né? Foi Morumbi. E aí, depois de vai e vem com o Morumbi, a gente conseguiu aquela esquina super importante, né? A esquina é muito importante, em frente à C&A. Eles tiraram a Oi de lá, né? Deram a oportunidade pra gente. Aquilo é um ponto de ouro. É um ponto de ouro. Eu fui treinar na C&A do Morumbi. Morumbi então você conhece bem aquele ponto. Morumbi, eu fui no sábado no Morumbi e toda vez que eu entro no Morumbi eu tenho um arrepio. Porque assim, a primeira vez que eu entrei para trabalhar numa operação de varejo foi ali na C&A do Morumbi. E sempre que eu entro no Morumbi, eu entro por aquela porta da C&A, que é praticamente a porta do shopping. Não, aquela loja também deles. E eu entro naquela loja, parece que eu volto no tempo. Toda vez que eu vou naquele shopping é uma volta no tempo. Nossa, né? E não dá esse sentimento de gratidão, né? Porque assim, com certeza, muita coisa que aconteceu ali que hoje é parte da sua história, né? Na verdade, assim, eu entro naquele shopping, e assim, é um shopping longe da minha casa, não é um shopping que eu... não é um shopping que eu vou, não é um shopping que eu frequento, que eu nunca frequentei. E eu falava assim da C&A, nossa, mas a C&A me colocou no shopping mais longe. Eu morava na Zona Leste. E a C&A me colocou pra treinar no Morumbi. E assim, na época eu não tinha carro. Então era 2 horas quase pra ir, 2 horas pra voltar. Então era um BO, assim, pra mim no primeiro momento. E aí mesmo me colocou com uma gerente certa, Alessandra Pinho, e me colocou numa estrutura. E hoje, eu lembro que quando eu comecei a atender a Multiplan, porque eu atendi toda a rede Multiplan e o Morumbi, aí quando eu entrei no Morumbi atendendo o shopping, falei assim, nossa, passou um filme.
E aí hoje, aí no sábado foi muito legal, porque aí eu contei quantas operações eu já tinha atendido do shopping. Uau! São 2 shoppings que eu faço isso, Eldorado e Morumbi. Outro dia também eu me peguei no Eldorado e falei, nossa, eu já atendi. Aí eu comecei a contar, acho que já dado 30 operações do shopping. Uau! Falei, uau! E aí isso é gratificante, sabe? Assim, você fala assim, nossa, eu ajudei essas marcas aqui. E no Morumbi eu fiz a mesma coisa no sábado. São só marcas fortes, né? Marcas fortes, mas marcas às vezes menores, mas assim, são marcas que têm um porquê, sabe? Assim, eu me entrego muito pelas marcas que eu trabalho, assim. Hoje, Eu digo marcas fortes quando eu falo, tem histórias no varejo, né? Sim, hoje a Pecom, em termos de projetos, a gente trabalha com marcas grandes, né? Hoje, Legal. nossa maior marca é Magalu. Né, esse ano a gente atendeu Magalu, atende Magalu. Então hoje nossa maior marca é Magalu, mas também atende uma joalheria de uma loja só. Né? Então, assim, mas dá um prazer quando você vê uma marca que você atendeu, mesmo se eu não tô atendendo agora, você entra, você fala assim, Que legal, né? tem um dedo meu aqui. Exatamente. Muito gostoso isso. É gostoso. Então, isso é o que assim, essa é a adrenalina que eu gosto também de ter na veia. Não é bom você entrar no shopping e já falar assim, ó, aqui, que aconteceu aquilo, aquela loja era ali. Exatamente. Não, e aí foi essa história, foi super linda na Loft, né, de muito crescimento. E foi um crescimento muito rápido, né? Foi. De repente a Loft, eu lembro, eu fiz uma proposta em 2000, acabou não rolando, mas foi em 2021. Em 2025 é outra empresa. Eu Assim, entrei em 2021. 2021 foi depois, 2021. antes de você entrar. Então. Que era o Manuel. Exatamente. Então, quando eu fiz esse orçamento para apresentar para ele, eu e o Manuel na mesa, sentado, e a gente apresentava e ele não aprova. Aí ela, não, eu vou só aprovar uma. Eu falei, então, Manuel, não tem jeito, vamos tirar. E vai ser Morumbi. E aí, falei, vamos pôr uma loja só e vai ser Morumbi. E assim, adorei também trabalhar com o Manuel, assim. Pessoa também que pra mim, de primeira linha, assim, sabe? Trocas genuínas, foi muito, muito importante. Só que aí quando virou o ano, ele saiu, ele foi voltou pro mercado dele, né? E aí eu continuei basicamente sozinha, né? Como executiva da empresa. E aí abrimos o Morumbi, assim, foram os 2 primeiros meses. A loja, assim, vendeu muito e vende muito bem até hoje. Mas nos 2 primeiros meses, acho que, assim, a Camila processou sabe? O tamanho que era, né? Não, e a força do shopping, né? Porque, assim, a experiência deles também tinha sido, né, como funcionários e tudo mais. Então, você também cria aquela questão de que o shopping não é fácil, né? Ou é caro e tudo mais. Aí, quando ela, obviamente, né, a gente fez viabilidade, desenhou um DRE de 10 anos para entender como escalava e tudo mais. Mas, assim, a gente superou muito longe os 2 primeiros meses já. Então, ela já entendeu a capacidade de alavancar mesmo a marca nesse modelo. Mas passou 2 meses, ela me chamou e falou assim, sabe aquelas 5 lojas que eu dei não pra você? Pode buscar. E eu trouxe nesse mesmo ano essas 5 lojas a mais. Então, aquele plano que eu tentei 5 vezes apresentar e ela tomei 5 nãos, ele se materializou. Eu entreguei as 6 lojas que eu tinha posto no plano com o faturamento que eu tinha desenhado para ela. E aí, assim, foi... Né? Então, assim, acho que a gente teve uma química muito boa, eu, a Camila e o Wander, porque tudo aquilo que a gente falava que ia fazer, a gente fazia e acontecia. Era obviamente, que quando você tá ali desenhando, é um sonho distante, né? É um sonho... assim, ele tá distante da sua realidade, mas assim, a certeza que ele vai acontecer, a gente sempre teve desde a primeira conversa, né? E isso foi se materializando. Então, assim, todas as metas a gente bateu, todas. E isso se conecta muito com a Fernanda, porque eu sou uma pessoa de meta. Pra mim, assim, ó, se eu tenho uma meta, eu não vejo outra coisa na minha frente se não é chegar lá. Então, pra mim, a alta performance sempre foi, né? Então... você... Eu vou mudar a palavra. Eu fiz, então. Eu vou mudar para alta frequência. Palestra de alta frequência. Alta frequência. Vamos falar da alta frequência agora. É isso mesmo. Eu fiz essa palestra de alta frequência e me conectei muito com ela, porque é exatamente isso, assim, de você, né, estabelecer, você se preparar, você se planejar. Então, tem bastante a ver com o que você falou com relação à maratona, né? Que tem ali todo um preparo para você conseguir cumprir e alcançar e chegar. Então, isso, assim, representa muito a minha forma de caminhar no varejo. Eu sempre fui essa pessoa. E olha que legal, você veio construindo aqui a nossa conversa, falando de back-office um pouco mais, assim.
para chegar na venda no final. Porque assim, olha que legal foi essa construção. A gente começou falando de vitrine, da Sene, e aí a gente foi partindo para produto. Porque o varejo é isso. O varejo não é só colocar essa xícara para vender. Vai vender essa xícara? Vai. Se você tiver um bom vendedor, vende. Vende. Ele vai contar uma história da xícara, vai vender, só que ele vende uma vez. Ele não vende duas. Sim, exatamente. E uma construção de você pegar uma rede, falar, essa rede vai ter 10 lojas, não, essa rede vai ter 20, essa rede vai ter 30. Eu preciso ter uma construção lá atrás, que não começa, não é só na escolha do ponto. Começa no produto, começa no back-office, na marca, no markup, no pricing. Então, varejo, muita gente acha que é colocar uma loja no ar, agora colocar um site no ar, colocar um Instagram, mas não se consolida. Tem uma marca muito famosa, agora que ficou muito famosa, ela tá com 80 mil reclamações no Procon. E ela não vai poder mais fazer live, porque foi uma marca desse ano que fez uma live gigantesca, que vendeu muito, 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 e o Procon proibiu ela por conta de atendimento ao cliente. Porque ela não pode. Deu vazão. Não, a marca Rosa, né? Tô falando da marca Rosa. Entendi. E ela não pode mais fazer live. O Procon proibiu ela de fazer live porque ela não atende os clientes. Então. Isso, assim, por mais que seja um boom, e teve um boom, ninguém vendeu como ela, mas olha isso. Então, mas você não tem exatamente essa estrutura. E, todas as vezes que eu... em toda essa minha jornada, o varejo, o front sempre fez parte do meu eixo. É esse o ponto. Mas sabe o que eu sempre senti quando eu tava só lá na ponta, que eu ainda não tinha todo esse conhecimento do back-office? Muitas vezes as coisas descem, tipo meio top-down, assim, e você não sabe por quê, né? Então, até na minha construção emocional, eu sou uma pessoa que eu preciso saber por quê. Se eu souber o porquê, pra mim faz mais sentido, entende? Eu preciso ter... Você gosta do Simon Sinek? Sei. Começa pelo porquê? Mas porque você acaba entendendo... Propósito, né? Propósito. Então, assim, pra mim, eu preciso estar sempre conectada do porquê eu tô fazendo isso aqui, né? E muitas vezes, só chega a regra, né? Só chega a regra. E eu sempre, assim, eu falei, não, eu vou lá, porque eu quero entender. E eu vou traduzir aqui pro ponto de venda. Então, todas as minhas visitas em loja eu explico por quê. Deixa eu te falar por que a gente tá fazendo assim. Deixa eu te dizer por que a gente vai fazer essa vitrine. Deixa eu te dizer por que a gente não pode mais conduzir dessa forma. Deixa eu te falar por que a gente tem que fazer... Tem uma pessoa bem parecida na tua frente, porque assim, eu não consigo... O John tá aqui nos bastidores e a gente faz... O John edita meus vídeos, faz tudo. E às vezes eu falo, John, muda essa letra. Mas por quê? Por conta disso. Eu não falo pra ele, muda, não gostei. Não, sempre tem que ter um porquê. Porque senão a gente não... Eu não consigo explicar pra uma pessoa por... Assim, muda. Não, tem que ter um porquê, tem que mudar. E aí vem um lado professoral que a gente tem, né? Mas você acredita que... Eu tenho certeza que é justamente essa tradução e essa explicação que você faz questão de dar que faz com que as pessoas se conectem e se engajem com você, então... Que faz a diferença. Na grande parte acontece que muitas vezes eu vou para uma empresa e um monte de gente quer vir junto. E, Fernando, você vai me chamar, Fernando, você vai me chamar, Fernando, você vai me chamar. E tem pessoas que, se eu falar pra você, sei lá, desde a Brooksfield, né, acabam trabalhando comigo. Então, trabalhou na Suc, trabalhou comigo na Brooksfield, trabalhou comigo na Vila Romana. Mas por conta dessa forma de fazer, de você trazer aquelas explicações que às vezes são, né, um monte de palavra difícil e que você não usa ela naquela complexidade. Traduz na língua do varejo. E a pessoa fala, entendi. Então, e a velocidade também. Então, assim, qualquer coisa que vai chegar pra mim, eu vou resolver no dia pra você. Eu não vou resolver depois. Eu vou te dar uma explicação. Vamos fazer isso, não vamos fazer. Pode resolver, pode tirar da frente. Então, as pessoas falam, Fernanda, assim, falar com você é solução. Falar com você é resolver na hora. Então, essa é uma dinâmica que eu tenho certeza que é por isso que eu consigo tirar alta performance e também alta frequência de toda a marca que eu trabalho. Porque acho que tem um jeito de fazer. Alta frequência é se comunicar bem. E como eu fui muito, né? Eu fiz essa jornada da vendedora. Você estudou relações públicas, você estudou comunicação. Então, que tem todo um viés por trás disso. Mas você entender de pessoas, né? Principalmente o varejo que depende de pessoas, você tem toda a tecnologia para te auxiliar. Mas no final do dia, ele é feito por pessoas. Até quando eu falo assim, pega o e-commerce, conversa com as pessoas de e-commerce, por exemplo.
assim, quando você senta e desenha uma boa estratégia, ela se materializa melhor. Por quê? Porque assim, tem gente por trás. E é essa conexão de você ter com as pessoas, né, que me ajuda a performar. Então eu não faço nada sozinho, e por isso que tem muita gente que muitas vezes caminha junto comigo, né, nessa história aí de varejo. Mas eu levei, assim, pra mim uma dor que eu tinha lá atrás, que era muitas vezes receber as coisas prontas e não saber por quê. E no final isso acabou, né, me transformando nessa pessoa que foi buscar as respostas e faz questão de trazê-las para o ponto de venda ou para o front, assim, da venda, né? Vamos explicar por quê, ou levar um pouco dessa perspectiva do cliente para dentro também, porque muitas vezes não é toda empresa que tem aqueles rituais de barriga no balcão, né? Pé na loja, cada empresa faz um ritual de uma forma, mas tem muita empresa de varejo ainda que não vai lá para ponto de venda entender a dinâmica, né? Então, às vezes, existe ali, né, uma diferença muito grande entre, né, o back-office, a matriz e o que acontece ali na loja. Então, eu sempre tentei, assim, aproximar esses dois polos e diminuir ao máximo essa distância, né, porque ambos se entendendo, dificilmente você não vai ter ali, né, a melhor frequência, a melhor performance em resultados, né? Então, eu acho que essa foi também um diferencial aí também dessa história de varejo. Eu tô até aqui no celular procurando uma frase, porque toda vez eu faço um gancho pra gente terminar o podcast, né? Eu faço uma pergunta forte, mas você já fez o gancho. Porque, assim, você já trouxe a melhor explicação do que eu ia te pedir, né? Porque tem uma frase do Simon Sinek que eu achei aqui agora, que eu vou terminar o podcast com ela, que você já deu um gancho no final. As pessoas que começam pelo porquê são aquelas que se conectam com propósito, ou propósito fundamental de algo, antes de pensar no como e no que. Começar pelo porquê, o propósito de trabalhar no varejo. Eu quero te agradecer por... A gente fez uma aula aqui sem querer, assim, foi passando os pontos, não era o programado, eu ia te perguntar, a gente acabou só na tua carreira fazendo uma aula aqui, mas eu acho que tem isso, propósito. O porquê. O porquê, assim, então foi muito claro, assim, quando você tava falando do porquê, eu comecei a procurar a frase porque me conectou, e é o fim que eu quero dar para esse podcast, assim, poderíamos ficar aqui horas conversando, mas eu quero pedir para você deixar suas redes sociais e uma dica final para os varejistas agora no Natal. Bom, o Natal, assim, acho que o melhor mês do ano, né, acho que é um mês também que o ar é diferente, né, a vibração é diferente, a frequência é diferente, né, então... Se ainda não tiver tudo preparado, busca aí o máximo para preparar, para entrar assim no Natal com tudo, né? Acho que o Natal é um mês de colheita, é um mês que a gente de fato percebe, né? A nossa competência de tudo que a gente fez durante o ano, ela se materializa num mês importante para receita, importante para presença de marca, seja na casa do cliente, seja a sacola que sai do shopping, a marca que vai estar num lugar importante com a pessoa vestindo e cumprindo, né, todo o objetivo que, com certeza, quantas pessoas estão envolvidas aí atrás, né, de tudo isso acontecer. Então, tenho certeza que quando o time todo do back-office olhar, vai enxergar que valeu a pena todo o esforço, né, porque o dezembro, os números confirmam, né, então aproveitem, que é a melhor fase do ano. Eu adoro o Natal. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Bom, acho que mais fácil me achar no LinkedIn, né? Então Fernanda_Cruz_Farias, né? E aí de lá tem acesso para o meu Instagram, que acho que é o melhor também. Perfeito. Tá, Fê, a gente poderia ficar aqui horas. Não, adorei. Prazer te receber. Prazer. E pessoal, esse é o nosso último episódio de 2025. Eu falei que eu ia terminar com chave de ouro e terminei, né? Terminei com uma frase que eu gosto muito e com uma filosofia do Simon Sinek. Quem não conhece o Começar pelo Porquê, sugiro conhecer. Eu vou colocar o link de um vídeo do YouTube que o Simon ficou famoso por conta desse vídeo. Hoje é um dos maiores palestrantes do mundo. E ele fala do começar pelo porquê. A maioria das pessoas, elas olham o quê, né? Algumas olham o como, mas são as que olham por porquê que realmente fazem de verdade e fazem com propósito. Então, muitas vezes a gente tenta passar para o nosso vendedor, para o nosso gerente, para as pessoas que trabalham com a gente, só o que fazer. Mas quando a gente passa o porquê que a gente está fazendo isso,
a gente consegue não só engajamento, a gente consegue que as pessoas trabalhem pelo coração também. E quem trabalha com varejo tem que trabalhar com coração, porque tem uma hora que a gente trabalha tanto como esse mês que vai entrar, que a gente fala assim, meu Deus, por que eu tô fazendo tudo isso? É porque tem um porquê ali, um porquê pessoal, um porquê de empresa, e cada um tem os seus porquês, mas procurem os seus porquês. Eu queria deixar essa frase para a gente terminar o ano de 2025, foi um prazer fazer esse podcast para vocês desse ano. Ano que vem a gente já retoma com muitas novidades. Agora eu deixo vocês venderem, fazer o que a gente faz de melhor no varejo. Esse podcast é um oferecimento da Pecom, a empresa que está junto com você para desenhar a jornada do cliente. E foi um prazer mais um ano aqui no nosso Varejo On. Um beijo e até 2026. Boas vendas!